Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre trazendo para o campo da literatura, sociologia, antropologia, a investigação histórica e também, naturalmente, a ciência política e a filosofia, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, Platonismo Político, do Alexander Dugin, o guru do Putin, né? Já vou avisando que eu não sou Rossetti, mas o Dugin me chamou a atenção por ele ser um filósofo em atividade ainda, né? E que influencia toda uma ideologia, a forma do eurasianismo, né? O eurasianismo é uma ideologia muito fortificada pela quarta teoria política, né? Curioso que eu lembro que eu li um livro dele que era um debate com o Olavo de Carvalho. E eram duas tendências diferentes, o conservadorismo norte-americano e o tradicionalismo incorporado pelo eurasianismo russo, né? Mas nesse livro especificamente, por que eu quero falar dele? Porque ele não fica muito focado apenas nas suas concepções russetes, vamos dizer assim. Ele vai falar mais do platonismo político e da herança do Platão. E eu tenho um vídeo já aqui nesse canal falando do Platão, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo que eu falo sobre a República do Platão, o livro A República, né? E a discussão se ela é uma república ideal ou se ela é uma república despótica, como o próprio Karl Popper já teria denunciado, né? Bom, antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de dizer que esse canal ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, né, de dois amigos meus, que eles têm um projeto de mineirar livros raros no sebo de São Paulo e disponibilizá-los à venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem a página do sebo Só Pepitas. Vale muito a pena, que com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E se vocês falarem que encontraram a página deles através desse canal, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, a museus, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, eu também tenho, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, o link para o meu blog, minha página pessoal, onde lá eu disponibilizo o PDF dos livros que eu escrevi. Tem um livro sobre movimentos nacionalistas, tem um livro sobre as guerras, tem meus livros de ficção. Então vale a pena, dá para vocês baixarem no meu blog todos esses livros, né? Livros de minha autoria que eu estou disponibilizando para o público em geral em PDF, vocês conseguem baixar lá, tá certo? Bom, vamos entrar então no tema propriamente dito do livro de hoje. Alexander Dugin, conhecido como o filósofo mais perigoso da atualidade, ele que teve uma filha, a Dugina, né, que foi morta num atentado, e dizem que seria para ele o atentado na Rússia, né, e infelizmente a filha dele faleceu nesse atentado. Ele é um sujeito que começou a fazer muito, que era da elite, que tinha os pais, da elite daquela burocracia russa, né? E já na época do Boris Yeltsin ele já vinha acumulando essa deixa de filósofo, né? Embora ele fosse bem mais jovem na época, né? Ele se aproximou muito do nacional-bolchevismo, do Limonov, né? Esse nacional-bolchevismo fez parte das suas ideias por um tempo. E ele é um filósofo que tem uma característica de fazer uma quimera. O que é uma quimera? Ele faz uma miscelânea de vários conceitos e apresenta para o público esses conceitos com uma originalidade muito interessante, mas na verdade ele vai fazendo uma mistura dos conceitos já existentes na própria filosofia, da literatura e da ciência política, né? E nesse livro ele vai falar do Platão. Ele vai começar falando que se opõe à ideia do Karl Popper. Eu tenho um vídeo falando do Karl Popper, sobre o racionalismo dele. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui no meu canal também. Ele vai se opor à ideia do Karl Popper de que a República de Platão seria uma república despótica, porque ela prezaria o coletivismo e não as liberdades individuais.
mas foi o próprio platonismo também, no seu logos e no seu racionalismo, que fez surgir a subjetividade no homem também, né? Que depois até o mesmo Renato Cartesius, René Descartes, vai seguir nessa linha racionalista, onde vai trazer uma subjetividade ao indivíduo, né? Essa ideia de você estudar o ser, não como os pré-socráticos que estudavam apenas o ente, mas estudar o ser, e aí ele já vai falando até mesmo do Heidegger, e o Heidegger é muito presente nas obras do conceito duginista, por conta do Das Man e do Dasein, né? O ser aí. Ele já vai falar que, por exemplo, o Heráclito falava que era o ente pelo ente, né? E quando Sócrates passa a estudar o ser, e seguido do Platão, depois que os diálogos de Platão com Sócrates, o ser vai ser apresentado como uma imbricação do ser e do ente, mas essa imbricação do ser e do ente, se você separar o ser e do ente, vai ser o Dasein do próprio Heidegger, né? Bom, ele fala do Próclo, né? Ele vai falar do Próclo e ele vai falar do neoplatonismo e a República Platoniana, né? Esse neoplatonismo seria então um modelo ideal de república que estaria em quase todos os governos tradicionalistas. É curioso que ele estaria, por exemplo, desde um Líbano xiita ou de um Irã xiita, seria influenciado por esse suposto platonismo, né? E ele faz alguns anacronismos quando ele faz essas comparações, né? E também no Avicena, tanto nas repúblicas xiitas quanto no Avicena estaria presente esse modelo embutido, né? Não tão explícito assim, né? Bom, então eu já falei para vocês que a diferença do Platão com os pré-socráticos é que o Platão traz o estudo do ser, né? E ele vai falar do demiurge, ou demiurgo. O demiurgo a tradução seria operário, né? Eu tenho até anotado aqui. Demiurgo seria aquele que trabalha para o público, artífice, operário manual. Demius significa povo, demo, de democracia, né? Povo. E urgus, trabalhador do povo. Ele seria uma figura intermediária e no platonismo ele é do bem, né? Não é como em outras vertentes filosóficas, até mesmo cristãs, que ele seria do mal. Ele seria do bem, que ele seria uma figura intermediária entre o mundo das formas, o mundo perfeito, o mundo das ideias, e o mundo terreno, que seria um mundo que está em constante transformação. As ideias no mundo das formas, elas são eternas, as ideias são eternas e imutáveis. E o mundo terreno ao qual nós participamos, nós vivemos em vida, né, seria um mundo que está em constante transformação. E o demiurgo imita então os deuses e ele seria faria uma cópia dessas formas, que seria a mimetise, né, para o mundo terreno, né, o mundo da vida concreta e terrena, né. Bom, o mundo das formas então seriam de realidades inteligíveis, diferente do mundo concreto que está em constante mudança, né. E para o gnosticismo, né, o demiurgo é um ser do mal, né? E ele vai ser talvez aquele que vai influenciar até a ideia do Lúcifer, embora ele fosse desprovido de inveja. Na Bíblia, né, na concepção cristã, o Lúcifer tinha inveja do amor de Deus pelos homens e teria sido o anjo expulso, o anjo caído, né? O demiurgo ele seria, na tradição platônica, desprovido de inveja. Mas tem aquela ideia, né? Aos filhos do demiurgo, uma ação radical. Guerra total. Aos filhos do demiurgo, uma ação radical. Porque seria um proto-humano. Embora ele tivesse feições humanas, ele seria deformado, a deformidade. E aí está muito presente também essa ideia na ideia da era do Kali Yuga, que é do próprio Júlio Zévola, né? Que ele vai falar do Kali Yuga. Essa ideia do Kali Yuga é da decadência, né? Também no Oswald Spengler, eu tenho um vídeo falando da decadência do Ocidente, vou deixar na descrição desse vídeo aqui também para vocês assistirem, o link que eu faço esse comentário, onde ele vai usar também essa analogia
para a decadência e formas proto-humanas que são a decadência da perfeição. E para o Platão, como o próprio Nietzsche falava, o Platão ele defende um cristianismo... Não, desculpa, o cristianismo é um platonismo para os pobres e mais leigos, né? Como defende o próprio Nietzsche, que ele vai falar que esse mundo perfeito das formas, o mundo ideal, ele é um mundo inalcançável, é uma utopia. E que o que nós temos apenas é o mundo real, o mundo concreto. Por isso que ele vai se insurgir contra o platonismo e o cristianismo, naquele livro O Anticristo, né? quanto o próprio cristianismo, porque o cristianismo nada mais é do que um platonismo, né? que conduziu toda a Idade Média, né? Que influenciou toda a Idade Média. Esse platonismo vai influenciar os cristãos na Idade Média com a ideia do paraíso e tudo mais, e principalmente no surgimento da metafísica. O que é a metafísica? É o para além da física. Se o ente ele é apenas terreno e tem apenas a sua questão sensorial, é apenas vivido pela intuição sensorial, o homem teria a questão da racionalidade, do logos também, né, da racionalidade, e isso o distanciaria do mundo terreno. Seria o início da metafísica, que o próprio Aristóteles vai trabalhar com a metafísica também, né? Curioso é a gente entender que aquela pintura do Rafael, né, que eu até coloquei o Platão na pintura do Rafael na capa desse vídeo, Platão está apontando para cima, para o mundo das ideias, né? E Aristóteles está com a mão para baixo, apontando para o mundo terreno. Essa metafísica vai ser o próprio ser e a sua subjetividade. E aí eu sou contra o que o próprio Dugin defende, e muitos da quarta teoria política, ou até mesmo da terceira posição defendem, que é o coletivo acima das liberdades individuais. Eu defendo que nós temos que exercer a nossa subjetividade e não o individualismo de indivíduos atomizados. E o Dugin fala da decadência da democracia, porque a democracia ela é uma massa desordenada de indivíduos atomizados. Ele vai falar num capítulo que ele fala sobre a democracia aqui, e que você não pode ser contra a democracia, contra o establishment, que se você se insurge contra o establishment, você é perseguido e sofre uma coerção. Você é obrigado a concordar com a democracia legalista. E de acordo com ele, a democracia liberal legalista ela é uma massa desordenada de indivíduos. Mas por mais que eu concorde de certa forma com isso, eu defendo muito que nós exercemos a nossa subjetividade. Cada um tem uma força interior e uma cosmovisão que é muito própria muito própria a nós mesmos. Então, qualquer ideologia coletivista que usurpe, né, e que faça um assédio a essa subjetividade que todos nós deveríamos ter o direito de exercê-la, eu acho que é despótica, né? Bom, o bem cria a justiça e a alma do Estado. Então, no livro da República, até com os diálogos com o Trasímaco, né, o próprio Platão está preocupado com a noção do bem, né? O que é o bem, o que é a justiça, o que é a verdade. E o Dugin vai falar que a verdade é que a gente deve, que quando ela se impõe, nada pode ir contra ela. Mas o que seria essa verdade, então? Não querendo ser relativista. Será que a verdade ela não está em si mesma? Será que a verdade não está em si mesma e não existe uma verdade única, né? Bom, ele vai falando também eideticamente. O eidos é o vigorar das questões do questionar inerente a todo ser humano em suas possibilidades ontológicas ligadas ao ser, abrindo estas sempre novas dimensões pela dialética ideal e real. Essa ideia da dialética foi incorporada pelo hegelianismo, depois do próprio marxismo, né? O curioso é que o Alexander Dugin vai falar depois do tradicionalismo, citando René Guénon e o Julius Evola, mas o René Guénon falando que o René Guénon foi mais antiburguês do que o próprio Marx, né? Então o Dugin ele vai fazer uma miscelânea, ele vai unir todos esses conceitos numa espécie de quimera, onde ele vai
misturar o marxismo com o René Guénon, com o Évola, com o próprio Spengler, com o Heidegger, com o Hegel. Então ele faz toda uma miscelânea, mas é muito legal e o interessante de ler as obras do Dugin é justamente isso, toda essa imbricação bem típica de uma horizontalidade, do fim da verticalidade, né? De uma horizontalidade pós-moderna, onde os conceitos eles vão se unindo, né? São resquícios daqui e dali que vão se unindo na própria pós-modernidade, né? Bom, então ele vai falando do surgimento do ser, do estudo do ser, que já vai que o próprio Heidegger encontra esse diálogo com Platão com séculos de diferença, né, do ser e do ente. E ele vai falando que para o Parmênides, por exemplo, tudo é, e para o Heráclito nada é, né? E como eu disse, o surgimento do estudo do ser vai trazer a metafísica. E aí, por muito tempo, até o século XIX, principalmente com Nietzsche, e a modernidade dialoga muito com o Nietzsche também, com as teorias mais defendidas pelo naturalismo, esse naturalismo pré-socrático também. Por muito tempo vai ser o platonismo e depois o racionalismo, né? Que vai imperar, do Leibniz, por exemplo, e de outros, né? Que vai imperar, sobretudo muito aliados ao cristianismo, né? O gnosticismo e o cristianismo, né? Bom, e ele fala do mito da caverna, vocês conhecem esse mito? Que é o livro 7 da República, né? O livro 7 da República. Quando um sujeito sai da caverna, onde apenas é projetado as imagens de fora da caverna para pessoas que estão presas dentro dessa caverna, e é como se ele visse a verdade do mundo, né? Como se ele visse o mundo das formas, vamos dizer assim, e volta lá, e ele já não é mais o mesmo, e ele quer despertar aquelas pessoas que estão presas dentro da caverna. Esse mito traz muita ideia, na ideia do Dugin, do nacionalismo. Quando uma pessoa, então, por exemplo, acorda para as ideias nacionalistas, acorda para as ideias antiprogressistas e as ideias mais tradicionalistas, e ele defende a Rússia como o bastião do tradicionalismo mais contemporâneo, ele é como se ele tivesse um despertar de consciência. O Marx já falava isso, né, da consciência de classe e tudo mais. Então dá para você fazer uma alegoria com o mito da caverna, todas as vezes que alguém desperta para algo, que é como se ele saísse da caverna, né? Aí tem até o Matrix e a sua saga, né? Saia da Matrix, como se você despertasse e conseguisse ver uma coisa que na realidade as pessoas não estão vendo, as pessoas estão adormecidas e não estão vendo, né? Bom, e aí ele vai falando da limitação, que tem o limite e o infinito. E nós somos limitados, mas se a gente for relativizando o logos, se a gente for pensando, o pensamento ele é infinito. E se a gente não impõe limites, até mesmo na apreensão do conhecimento ou algo assim, a gente vai ad infinitum. E aí eu lembro de um livro que eu li do Voltaire, que se chama O Filósofo Ignorante, que ele vai falando justamente isso. Se você não impõe limites, você vai indo ad infinitum e não acaba nunca. Seja uma investigação, seja uma filosofia, seja um filosofar, um pensar. O pensar precisa de limites, né? Senão você vai ad infinitum, né? Bom, e aí ele vai falando do tema principal do livro depois, que é a união da política com a filosofia. Que não dá para você fazer política sem filosofia. E toda vez que você faz filosofia, indiretamente você já está fazendo política. Existe a política sem filosofia, mas não existe a filosofia sem a política, né? E ele fala que é impossível dissociar a filosofia da política, né? É impossível dissociar isso daí, né? Bom, e aí ele vai divagando sobre a democracia, sobre o próprio tradicionalismo, como eu disse. Ele vai falando da democracia, que a democracia não é neutra, a democracia ela sempre tem um ideal por detrás, mesmo ela se tentando ser a democracia liberal, né? A democracia que pressupõe os contrários, a arena de conflitos, né? Que ela é dissenso e não consenso. Toda vez que você tem um consenso, você está indo contra o próprio ideal democrático, que é o dissenso, né? É o debate, é a pluralidade de ideias e tudo mais. Mesmo quando ela se preza
a ser esse tipo de democracia, ela também tem uma ideologia por trás, né? Só pelo fato dela ser liberal, ela já tem uma ideologia embutida que está por detrás, né? E que, não pode, que a gente não pode ir contra. Todas as vezes que tem pessoas anti-establishment, que é contra esse tipo de democracia, elas são brutalmente assediadas e impedidas de exercer a sua própria filosofia, a sua própria política, né? E depois ele fala do tradicionalismo, como eu disse. O Platão teria influenciado os grandes movimentos tradicionalistas e aristocráticos, né? Que o próprio liberalismo detesta tudo que vem da tradição, e esse iluminismo progressista, que está muito ligado ao progressismo e à própria democracia ocidental, ele é racista porque ele trata os ideais tradicionalistas como inferiores, como atrasados, tudo que lembra a tradição é atrasado, e ele vai defender então, no lugar, uma revolução conservadora. Se o erro de muitos conservadores é ser contra qualquer tipo de revolução, de acordo com o Dugin. Os conservadores são contra qualquer tipo de revolução. E ele fala que eles têm que usar a revolução a favor deles, a revolução conservadora, a revolução a favor deles. É pegar os ideais revolucionários e utilizá-los em favor deles. E eu vi até alguns conservadores fazendo isso até com o próprio Gramsci, né? E o próprio Dugin defende isso, de você pegar o conceito de hegemonia do próprio Gramsci e tudo mais, e trabalhar a seu favor. Ao invés de você denunciar e atacar, quando é por parte do progressismo, você utilizá-lo a seu favor, né? E os grandes tradicionalistas, e ele vai defender o tradicionalismo russo, eu não vou entrar muito nessa parte, que aí ele já defende o tradicionalismo do eurasianismo e tudo mais, mas os grandes tradicionalistas seriam o René Guénon, o Julius Evola, que ele trata no livro também, e o próprio Oswald Spengler, né? É como se a democracia aliada ao iluminismo, ela fosse tudo que representa a verdade e o bem. E tudo que é da tradição seria ligado ao obscurantismo, né? Ao anticientificismo. Então é racista, não deixa de ser racista essa ideia progressista e iluminista das democracias ocidentais, né? Aliadas até mesmo ao que foi basicamente o darwinismo no século XIX, né? E ele vai falar, por exemplo, do Heidegger, que quando você se insurge quando você está nesse tipo de situação, é o chamado Machenschaft. O Machenschaft é o triunfo da técnica. Essa técnica que o Heidegger criticou, né? Que leva à alienação. Então, esse triunfo da técnica é o triunfo das sociedades liberais, né? Das democracias liberais, e a gente precisa se insurgir contra isso, ter um movimento contrário a isso se a gente quer prezar pela verdadeira liberdade, né? Uma liberdade e uma autonomia mais justa, né? Então, a essa própria ideia de revolução conservadora, de você, ao invés de ir contra a revolução, você usar a revolução a seu favor, está ligada à ideia de cavalgar o tigre, ride the tiger, né? Tem até aquela música famosa, cavalgar o tigre. Você cavalgar o tigre é você não ir contra o fluxo, mas você como um marinheiro, um velejador, ajustar as velas do seu barco para seguir adiante, aproveitando os ventos, ao invés de você ir contra ele. Então você ajustar as velas e depois seguir adiante, aproveitando os acontecimentos, aproveitando o fluxo, ao invés de você ir contra o fluxo. E aí seria cavalgar o tigre, né? Ele vai falar do Carl Schmitt também, né? Que ele fala que o Carl Schmitt distingue a política do político, né? O político é o ponto de conexão entre teoria e ação. Então o político ele faz a praxis. A praxis é a teoria junto com a ação. E a política não. A política muitas vezes ela está ligada à filosofia, como eu disse, né? Aí me lembro muito que ele vai falar que as ideias precedem as revoluções, precedem as batalhas. Aí eu lembro de uma citação do padre Leonel Franca, né? Onde se dispara um canhão, ali sempre tinha uma ideia. As ideias precedem os canhões, pois onde se dispara um canhão, ali antes havia uma ideia, né? Então é muito curioso, eu até coloquei na introdução do meu livro sobre os nacionalismos, né?
uma história dos movimentos nacionalistas, tem no meu blog, no Pelo Revés, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês acessarem lá que vocês vão gostar, tá certo? Bom, então é isso. Recomendo esse livro aqui da editora Ars Regia, né? Embora eu não concorde completamente com todas as ideias que está aqui, mas a gente é um livre pensador. Quando você é um livre pensador, você nunca vai ser 100% alguma coisa, e você sempre vai ter críticas, e o importante é você ter críticas de algo também. Mas essas ideias de ser e ente do Heidegger, da política unida à filosofia, do questionamento da própria democracia liberal, da revolução conservadora, tudo isso são temas, e tudo isso aliado ao platonismo, né, à República Platônica, tudo isso aliado ao platonismo e de outros filósofos, faz com que eu goste bastante da averiguação e da investigação sobre acerca desses temas, né? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema e visite meu blog e baixe meus livros que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então eu deixo um grande abraço a vocês, até a próxima. Valeu!